Fala aí pessoal, fala aí minha amiga, meu amigo concurseiro, vestibulando, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O que é que a gente vai fazer hoje aqui? Exercícios de ortografia, tá? Exercícios com o objetivo aí de a gente dar uma revisada geral nesse assunto, tá? Com algumas questões que podem estar caindo aí no seu concurso, tá? Tópicos, com temas que caem aí muito nos concursos, principalmente nos concursos, né? E caem bastante nos vestibulares também, tá? É importante sempre você tá sabendo esse assunto, tanto para aplicar na prova objetiva, quanto também, de repente, para estar aplicando aí na sua prova discursiva também, tá? É muito importante estar sabendo a grafia correta das palavras aí, as regras de como se escrevem as palavras, enfim, todos esses temas, todos esses tópicos que são abordados nesse assunto. Tá, hoje a gente vai fazer isso. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Pedro Henrique. Estou com esse canal aqui com o intuito de ajudar você nessa matéria de língua portuguesa, tá? Nessa matéria muito boa que se é de estudar a língua portuguesa, tá? Eu espero muito que você seja também dessa opinião. Então eu tô aqui para te ajudar para você passar na sua prova, para você passar no seu concurso, tá? No seu vestibular. Vou estar trazendo bastante exercício, sobretudo exercício, né? Bastante dicas, bastante resolução de provas e aulas também, tá? Mais pra frente aí, pra estar ajudando vocês nesse processo, tá bom? Espero que vocês gostem muito. Desde já vão deixando o like de vocês aí, tá? Vão deixando o like, vão se inscrevendo no canal pra estar me ajudando nessa caminhada aí, tá bom? Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos partir aqui para nossa resolução de questões. A primeira questão aqui da FGV, tá? Banca muito querida aí, FGV. Então vamos lá. Diz o seguinte: entre as palavras destacadas nas frases a seguir, assinale aquela em que, na forma plural, olha só, na forma plural, a pronúncia é feita com o O aberto, tá? Ou seja, o O aqui como se fosse escrito com o acento agudo, tá? A gente tem essa forma também, e como você deve imaginar, temos a forma também de pronunciar como se fosse com o O fechado, que seria como se tivesse escrita com o acento circunflexo, tá? Então vamos aqui para as alternativas. Na alternativa A, a palavra destacada é aeroporto. E aí, prestando atenção, levando a palavra para o plural, tá? Colocando a palavra no plural, a gente pode perceber que como é que se pronuncia aeroportos. Aeroportos. Estaria aí, portanto, com esse acento agudo. Então a gente já pode dizer que é essa a nossa alternativa correta, tá? Ela pede a palavra que é feita, que a pronúncia é feita com o aberto quando levada para o plural. Então é essa a nossa alternativa já, beleza? Alternativa A aí é a correta. Então vamos ver as próximas aqui, olha só. Nas demais alternativas a gente tem o que? Adorno. Adorno, quando a gente leva ela para o plural, ela fica adornos, mantém-se, portanto, o O fechado, a pronúncia do O fechado, tá? Então não pode ser adornos, ok? Não pode ser adornos. Bolso também, bolsos, quando a gente leva para o plural fica bolsos, então não pode ser também, tá? Contorno, quando a gente leva para o plural fica contornos. E esboço também, esboços, tá? Todas essas aqui, todas as demais, portanto, aí a pronúncia fica com o O fechado mesmo. Então, nosso gabarito aí, letra A. Alternativa 2 diz o seguinte: assinale a frase em que a palavra sublinhada não é paroxítona. Olha só, não é paroxítona. Não é paroxítona. Então, vamos às alternativas. O pródigo é arrogante e o avaro, tá? Avaro. A palavra tônica aqui é a antepenúltima, tá? Não é avaro, tá? É avaro. Então, a palavra tônica sendo a penúltima, portanto é, sim, uma paroxítona, não pode ser a letra A. Letra A descartada, tá? Letra A descartada. Então vamos ver a alternativa B. A gente pode ver aqui que a palavra destacada é ciclope. Ciclope também, a sua sílaba tônica é a penúltima sílaba, portanto aí uma paroxítona, então não pode ser também a letra B, tá? Vamos lá. Trôpego é a palavra destacada na alternativa C, que está correta, tá? As palavras aqui foram, esqueci de falar isso aqui, mas as palavras estão, como diz a questão aqui, propositadamente sem o acento gráfico. Então, a palavra aqui, pronunciada da maneira correta, é trôpego. Trôpego de bêbado, embriagado, tá? Que é uma paroxítona. Então, toda paroxítona é acentuada, tá? Então,
é essa a nossa alternativa correta, porque não é uma paroxítona, é proparoxítona. Se trata de uma proparoxítona. Então, aqui a alternativa B, C é a nossa alternativa correta, tá? Nas demais aqui a gente tem decano, tá? Decano, para quem não sabe, é uma pessoa mais antiga ali de uma certa instituição, tá? Ou seja, o ministro decano, o ministro mais antigo de tal instituição, tá? Decano, como vocês podem perceber pela pronúncia, é proparoxítona, tá? Então também não pode ser a D. Edito também, assim se pronuncia, tá? Edito, tá? Que seria, no caso, pronunciamento, decreto do imperador. Então, edito também, paroxítona, portanto, não pode ser nem a E, nem a D, tá? Nem a E, nem a D. Portanto, a nossa alternativa certa aí, letra C. Considere a passagem o principal motivo para que, após anos de quedas consecutivas, as mortes na primeira infância voltem a aumentar é o corte da ajuda internacional oferecida por países ricos. Aí a gente tem essas duas palavras destacadas aqui. Ok. De acordo com a norma padrão de ortografia, os termos destacados podem ser substituídos na ordem que aparecem por... Então a gente pode ver o que aqui? Ele quer que seja substituído aqui pelas palavras recrudescer e disponibilizar, respectivamente, tá? Aumentar aqui sendo substituída por recrudescer e oferecida sendo substituída por disponibilizada. Aqui a gente pode falar um pouco sobre o significado de recrudescer, tá? Caso você não saiba, recrudescer significa o quê? Aumentar, tornar algo mais intenso, tornar algo maior, tá? É isso que significa recrudescer. Então, o que é que pede aqui? De acordo com a norma padrão, os termos destacados podem ser substituídos na ordem que aparecem por, aí ele quer que você assinale que a alternativa que esteja escrita de maneira correta. Portanto, a gente pode ver aqui o que? Recrudescer se escreve com SC, tá? Portanto, a gente já pode eliminar aqui. A gente já pode eliminar aqui, por exemplo, a alternativa A, a alternativa B também, a alternativa C. A gente fica aqui, então, somente com D e a E. A gente vai ficar aqui entre disponibilizada com Z e disponibilizada com S, tá? Então, aqui a gente diz respeito sobre palavras escritas com S e com Z. Em palavras escritas com S, acontece o seguinte, é quando ela é, principalmente em verbos, né? Quando se é derivada de verbos, de verbos não, de palavras que são escritas com S. Por exemplo, análise. Análise é escrita com S. Portanto, o verbo derivado de análise será o quê? Analisar. Analisar com S também, tá? Analisar. Diferentemente aqui de disponibilizado. Disponibilizado a gente pode dizer que é, por exemplo, derivado de disponível. Disponível não é escrito com S, é escrito sem S. E quando é escrito sem S e a gente tem um verbo derivado dessa palavra, vai ser escrito com Z, tá? Então, portanto, disponibilizada. É essa regra aí, uma das regras que rege a questão é das palavras escritas com S ou com Z, tá? Tem muitas outras que a gente vai estar falando no decorrer dos vídeos aí do canal, tá? A gente vai trazer mais vídeo de ortografia pra cá, mas pra você estar respondendo essa questão aí, era necessário você saber dessa, tá? Palavras escritas com S, palavras derivadas de palavras escritas com S, a gente vai utilizar S, tá? Principalmente nos verbos. E se não é escrito com S, a gente vai estar escrevendo com Z, tá bom? Um gabarito aí, portanto, letra D. Vamos seguir. Vamos lá. Assinale a opção em que há uma palavra que teve sua acentuação modificada. Acentuação modificada. Após o último acordo ortográfico, tá? Vamos ver. Olha só. A alternativa A diz o seguinte: ganhar as frutas de uma gorjeta. Aqui não teve nenhuma palavra que teve sua acentuação modificada, tá? Nenhum tipo de alteração aí. Então, descartada aí a letra A, tá? A palma de uma das suas mãos doía, tá? Não teve nenhuma palavra que teve a sua acentuação modificada. A gente pode pensar aqui a palavra doía, mas a palavra doía está escrita de maneira correta, tá? Tendo em vista que é um hiato, tá? É dividido dessa forma, do i a, do ia. Então, é portanto aí um hiato, tá? Hiato. Então, a gente não pode, a gente verifica aqui então que não tem nenhuma palavra com significado modificado, com acentuação modificada, com um novo acordo ortográfico, tá? Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria, tá bom? Aqui também não tem nenhuma palavra, tá? Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa, também sem nenhuma palavra aqui, tá? Aqui
só pode sobrar, sobrou então a letra E, a gente só pode inferir que é essa. Então vamos ver. Dos primeiros enjoos. Aqui a gente tem a palavra enjoos. Enjoos. Tá? Antes do novo acordo ortográfico, palavras com essas com vogais duplas, tá? Eram acentuadas. A gente tem um exemplo de enjoos, era escrito assim. Enjoos, com esse acento aqui. A gente tinha vou, que era escrito com o acento também. A gente tinha o verbo ver na terceira pessoa do plural, né? Eles vêm. Aí ficava assim, tá? Com acento também. E isso foi extinto, essa regra foi extinta aí com o novo acordo ortográfico. Portanto, não é mais acentuada. É essa alternativa que a gente está procurando aí. Alternativa que tinha a acentuação modificada com o acordo ortográfico, tá? Então, sigamos. Vamos lá, considere as frases. A escola é o locus da formação intelectual e social de crianças e adolescentes, imprescindível para formar uma nação desenvolvida e alguma coisa aqui e sustentável. Imagine-se o que significa para o Brasil quando muitos dos jovens estudantes, alguma coisa aqui, a escola como um lugar de incerteza e insegurança. O Brasil universalizou o ensino fundamental nos anos 1990. Desde então faz alguma coisa aqui, de forma, mais outra palavra aqui, e lenta, da educação na pré-escola e no ensino médio. Então vamos ver aqui. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente com, olha só, como a gente pode ver a primeira palavra é decente, tá? Então, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente com, primeiro, decente, a gente vai ter que ver qual é a palavra que está escrita corretamente, né? A alternativa é que todas estejam, obviamente, escritas corretamente. Então, decente a gente sabe que escreve com C, tá? Decente se escreve com C, portanto, a gente já pode eliminar a alternativa A, a alternativa D também, certo? Bom, próxima palavra é vem, né? Como eu falei com vocês, olha só. Quando muitos dos jovens estudantes veem a escola como um lugar de incerteza e insegurança. Como eu falei para vocês, verbo ver na terceira pessoa aí do plural. Então, como eu falei com vocês anteriormente, não é mais acentuada essa palavra, esse vem, tá? É escrito sem acento. Antigamente, tá? Antes do novo acordo, era correta essa forma aqui de escrever, tá? Com acento. Como porque se trata de uma vogal dupla. Mas deixou de ser assim, como comentei com vocês, é escrito dessa maneira aqui agora, sem acento. Então, a gente já pode inferir aí que o nosso gabarito é a letra B, mas vamos analisar as próximas, tá? Próxima palavra é expansão, tá? Expansão também escrito da maneira correta aí, tá? Expansão. E contínua, vamos ver lá se é contínua ou continua, né? Tá aqui, continua também, né? Vamos ver se na semântica da frase aqui tá correta. O Brasil universalizou o ensino fundamental nos anos 1990. Desde então, faz a expansão de forma contínua, tá? Não é continua, portanto, então é contínua. Está correto, então, a nossa alternativa B, ok? Então vamos seguir. A respeito dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir. Olha só. De acordo com as regras ortográficas vigentes, os vocábulos pós-humano, vamos lá. Os vocábulos pós-humano e anti-humano podem ser corretamente grafadas como duas palavras, pós-humano e anti-humano. Ou seja, dada a autonomia dos prefixos do vocábulo humano, tá? Ou seja, ele está dizendo aqui que esses vocábulos podem ser grafados tanto com, tanto sem hífen aí, dada a autonomia. E essa afirmação, essa proposição está errada. Por quê? Sempre, independentemente de ser autônomo ou não, tá? Principalmente o pós aqui, principalmente de ser autônomo ou não, vai sempre estar com o hífen aí, tá? Aqui a palavra pós-humano, quando o pós é autônomo, quando o vocábulo pós aqui, o prefixo pós é autônomo, é quando a gente tá, quando a gente quer dizer que ele não tá atrelado à palavra que ele tá ligado lá, tá? Ele não tá constituindo um só vocábulo com a palavra que ele está sendo escrita junto. Por exemplo, pós-guerra. Pós-guerra. Aqui ele quer dizer período posterior à guerra. Então, ele não está necessariamente ligado à palavra guerra. Ele não constitui uma palavra só com a palavra guerra. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, sei lá, pós-prova. Confere que ele não constitui uma palavra só com a palavra prova. Ele está querendo dizer período posterior à prova. Agora, por exemplo, quando ele não é autônomo, ou seja, ele está constituindo uma só palavra com
o vocábulo que ele está escrito junto. É, por exemplo, em pós-graduação. Pós-graduação. Graduação. Não dá para escrever aqui. Mas pós-graduação. Pós-doutorado. Pós-doutorado. Dá pra perceber aqui que tá constituindo uma palavra só. Quando você tá falando de pós-graduação, você tá falando de uma palavra específica. No caso, de um tipo de formação específica, né? Nesse caso. Então, é isso que ele quer dizer quando é autônomo ou não. Quando ele tá constituindo uma palavra só, com a palavra que ele tá junto, com a outra palavra que ele tá junto, ou não. Tá? Quando ele pode ser ali, tá cumprindo a função dele também na frase. Quando ele tem um sentido na palavra ali. Entendeu? Então, independentemente dessas formas, ele é escrito, a palavra escrita, né, o pós vem acompanhado ali do hífen, tá? E anti-humano, quando a gente tem um vocabulário anti aqui, junto de uma palavra que começa com H, por exemplo, de anti-humano, sempre tem esse hífen, tá? A gente vai estar sempre estando acompanhado de hífen. Por exemplo, aqui, anti-higiênico. Anti-higiênico. Higiênico. Tá? Também acompanhado aí. Olha só. Anti-herói. Tá? Anti-herói também acompanhado de hífen. Tá? Então, nosso gabarito aqui, portanto, está, olha só, de acordo, ele afirma uma coisa que está errada, tá? Então, o gabarito aí está errado. Pessoal, eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem resolver a questão antes, tá bom? E depois vocês acompanhem a resolução, tá? O gabarito aqui, portanto, errado. Vamos seguir. Olha só, assinale a opção em que todas as palavras devem receber acento gráfico. Então, vamos lá. Vamos ver esse conjunto de palavras aqui na letra A, tá? Aeródromo, afrodisíaco e alvéolo. É assim que a gente pronuncia essas palavras. Portanto, então, aeródromo, deve receber acento, portanto. Afrodisíaco, portanto, aqui a gente pode ver que ocorre um hiato, tá? Alvéolo também a gente... alvéolo. Também ocorre um hiato aqui, tá? No caso seria alvéolo, tá? Então, a gente já pode ver aí que nosso gabarito é a letra A, tá? A letra A tá correta. Então, vamos ver as próximas. Amoníaco. Amoníaco também recebe acento, tá? Vai receber acento aí. No caso aqui seria amoníaco. Antropofagia não recebe acento, portanto, a gente já pode eliminar a questão aí, a alternativa, só por essa, tá? Auréola vai receber acento também, mas a palavra antropofagia quebra aí a situação da alternativa B, tá? Já pode descartar. Austríaco recebe acento, tá? Recebe acento aqui, esse no I. Balaustre também recebe acento aqui no U, por se tratar de um hiato. Mas caracteres não recebe acento. Caracteres é escrito exatamente dessa maneira aqui, tá? Não recebe acento. Então a gente pode descartar aqui também essa alternativa C. Cardíaco. Cardíaco vai receber acento, tá? Cardíaco. Cartomancia não recebe acento. Não é cartomância, tá? É cartomancia, tá? Que é referente aí às cartomantes, tá? Então não recebe acento. Ciclope também não recebe acento. Então a gente pode eliminar aí a alternativa D. Dínamo recebe acento, tá? Proparoxítona. Elite não recebe acento. Epilepsia também não recebe acento. Então, descartando aí a nossa alternativa E, confirmando o nosso gabarito. Letra A, tá? Vamos lá. Assinale a frase em que a palavra sublinhada está grafada corretamente. Olha só. A igreja estabeleceu no confessionário. Não é assim que se escreve, tá? Não é assim que se escreve. É confessionário, tá? Confessionário, tá? Então, letra A aí, descartado, não pode ser. Na França, os privilégios, privilégios com E, vai colocar isso aí na prova para tu errar a questão de bobeira, dar a prova pro teu concorrente aí. Não é privilégios, tá? Isso cai em tudo que é prova aí, em tudo que é concurso aí, tá? E por incrível que pareça, ainda tem gente que erra, tá? Não é privilégios, é privilégios com I, tá bom?
Privilégios, por favor, não leva errar isso lá na prova, hein? Privilégios, tá? Vamos descartar aí a alternativa B. É preciso perscrutar antes de agir, tá? Perscrutar, caso você não saiba, é sinônimo de observar, analisar, pensar, tá? E analisar, ok? E está escrito da maneira correta, tá? Está escrito da maneira correta. Caso você veja perscrutar, você vai ver que tá errado. É perscrutar. Igual, como cai muito em provas também, ó, superstição, tá? Superstição, perscrutar, tá bom? Portanto, a gente já achou o nosso gabarito. Letra C. Vamos ver aqui. As crianças se entretinham no recreio. É entretinham ou entretinham? De entreter, tá? Entretinham. É errado aqui, então. Alternativa D também, tá? Entretinham. Ele não se sobremeteu às ordens do chefe. Você sabe que não é sobremeter. Isso aqui é uma aberração, tá? Ele não se submeteu às ordens do chefe, tá? Facinho aí. Alternativa E descartada. Nosso gabarito, então, letra C. Vamos lá, tá acabando. Assinale a frase em que houve um erro na grafia da palavra sublinhada, tá? Houve erro. Vamos lá. Letra A. A cerca de 10 ou 8 léguas de Xique-Xique demora a sua capital. Olha lá, olha só. Vamos lá. A cerca, quando escrito junto. Peraí. Palavra cerca. Vou colocar aqui embaixo. A palavra cerca. A cerca de. Essa palavra aqui, quando escrita junto, ela vai ter o significado pra gente aí de quê? De a respeito de sobre, tá? Vou conversar com você acerca desse assunto. Acerca desse assunto, tá? Então, essa palavra escrita junto, tá? Acerca dessa locução prepositiva, ela tem sinônimo de a respeito de sobre, tá? Vamos conversar sobre isso, vamos conversar acerca disso, tá? É esse então o significado que a gente pode estar empregando essa palavra escrita junto, mas escrita separado, tá? Acerca de, ou mesmo somente cerca de, ela vai ter significado de, ela vai estar denotando quantidade aproximada, tá? Qualquer tipo de quantidade aproximada, distância aproximada, tempo aproximado, tá? Tempo aproximado, deixa eu ver o que mais. Quantidade, tempo, enfim, qualquer tipo de quantidade aproximada aí, tá? Dito isso, vamos para as alternativas aqui e ver qual que é a correta, tá? Qual que é a que tem um erro. Vamos lá. A cerca de 10 ou 8 léguas de Xique-Xique demora a sua capital. Concorda comigo que aqui ele está falando de distância aproximada? Tá? Cerca de 10 ou 8 léguas de Xique-Xique demora a sua capital. Sua capital demora de cerca de 10 ou 8 léguas. Então, a gente já pode ver aí que é a possível alternativa correta, né? Tendo em vista que ele quer que a gente veja qual está errado, tá? Então vamos ver aqui a alternativa B. Olha só. Vamos lá. Comentando-lhe lisonjarias os lances capitais da vida, acerca dos quais, entretanto, era de todo uma fé, enfim, acerca dos quais, sobre os quais, a respeito dos quais. Então, a gente pode perceber aqui que está empregado da maneira correta. Essa palavra aqui, acerca, tá? Escrita junto. Então a gente descarta aí a letra B. Dirigiam-se para as obras da igreja. Outro. Vamos lá. Para queimadas em comissões delicadas, indagando acerca dos novos invasores. Indagando o que? Sobre os novos invasores. Concorda comigo? A respeito dos novos invasores. Tá? Referente aos novos invasores. Então, a gente pode destacar não, a gente pode descartar também nessa alternativa C. Alternativa D. Ao invés do ataque simultâneo, o ataque parcial pela direita firmemente apoiado pela artilharia, cujo efeito atirando a cerca de pouco mais de 100 metros do inimigo. Olha só como tá empregada da maneira certíssima aqui, tá? A cerca D indicando distância aproximada aí, tá? Então, a gente pode descartar também nessa alternativa D, tá? Tá empregada da maneira correta. Vamos lá. Alternativa E.
À frente do seu estado-maior, na margem direita do rio, o chefe expedicionário observava este assalto, acerca do qual não podia certamente formular nenhuma hipótese. Sobre o qual não podia certamente formular nenhuma hipótese. A respeito do qual não podia formular nenhuma hipótese. Concorda comigo que todas essas substituições mantêm a correção gramatical aí da frase? Mantém o sentido correto da frase? Então, é o acerca aqui escrito de maneira junta, tá? Como vocês estão vendo aqui. A gente descarta, então, também a alternativa é, então, realmente, nosso gabarito lá é a letra A, tá? Aqui o correto seria a cerca de 10 metros, escrito de maneira separada, ok? Vamos seguir aqui. Tá acabando. A frase abaixo em que houve... Assinale a frase abaixo, era pra ter um assinale ali, né? Assinale a frase abaixo em que houve... Vamos lá. Troca indevida... Opa. Troca indevida entre parônimos ou homônimos com relação às palavras sublinhadas. Vamos lá. Aqui rapidinho. Homônimos. Vamos lá. Homônimos e parônimos, né? Vamos lá. Parônimos, rapaziada. Parônimos. São palavras que tem sua pronúncia ou grafia o quê? Parecidas, tá? Parecidas. Pronúncia ou grafia parecidas, tá? Por exemplo, descrição e descrição. Repare que eu tenho a pronúncia e a grafia parecidas, tá? São parecidas, não são iguais. Não tem nenhuma das duas são iguais, somente são parecidas. Lembra? Parônimo com P de parecidas, tá? Parecidas. Enquanto homônimo, rapaziada, homônimos, a gente vai ter nos homônimos a gente vai ter grafia e pronúncia. Vamos lá. Grafia e pronúncia e ou pronúncia iguais, tá? Lembra? Homo de iguais. Homo de iguais, tá? Igual o que? Como vocês vão ver na questão, cela e com C e cela com S, tá? Cela com C, cela com S. Ok? Deu pra entender, rapaziada? Vamos voltar lá na questão lá. Vamos voltar. A gente resolver. Olha só. Assinale a frase abaixo que hoje troca indevida de parônimos ou homônimos. Vamos lá. Aqui ele tá falando de tráfego ou tráfico. Como vocês podem imaginar, tendo em vista a explicação que eu dei agora, tráfego e tráfico são o que? Parônimos, tá? Parônimos. Repare que a pronúncia deles são parecidas, tá? Parecidas. Portanto, vamos ver aqui, ó. Tráfico tá escrito aqui, tá? Vamos lá, decrescente do africano depois da abolição do tráfico, tá? Ele tá falando de tráfego, fluxo de carros, fluxo de veículos de trânsito, que é isso que é tráfego, ou de tráfico mesmo, comércio ilegal. Tá falando de comércio ilegal, confere, tá? A abolição, ele tá falando aqui do tráfico de escravos. Então, não houve troca indevida, tá? É esse o sentido correto, é essa a forma correta de escrever. A gente descarta a letra A. Então, a letra B. Hoje, quem sobe a extensa via sacra de 3 km de comprimento, tá? Comprimento e comprimento também são o que? Parônimos, tá? Parônimos. E comprimento, que dá a ideia de distância, de tamanho, tá? Tamanho. É escrito com O mesmo, tá bom? Comprimento. Diferentemente de comprimento, que é você falar, tá? Falar, gesticular para alguém, tá? Gesticular para alguém não, você falar com alguém, tá falando, vou cumprimentar fulano, cumprimentei fulano, é escrito com U, tá bom? Cumprimento. Então, o emprego está correto aqui da palavra, tá? É comprimento com O, certo? Que indica aí tamanho, tá? Medida. Então a alternativa B tá correta. Não, correta não. De uma forma aqui.
não está correta, tá? Tendo em vista que ele quer a troca indevida aí, tá? Vamos lá. Sabia assaz qual era a situação e quais os acidentes do solo de todos os desvios do CALP. Olha só, acidente e incidente, tá? Acidente e incidente também são parônimos e o emprego aqui de acidente está correto, tá? Ele está querendo falar aí modificação no solo, tá? No sentido de modificação. Acidente e incidente são coisas que são, vamos lá, qual é a diferença de acidente e incidente? Ambos significam aí acontecimentos anormais, não previstos, vamos dizer assim, não previstos, fora do comum, fora do padrão. Só que no incidente ele não causa danos. Incidente é algo que acontece fora do comum, porém sem causar danos. Acidente é algo que causa danos, tá? É algo que acontece fora do normal que causa danos. No caso aqui, algo que foge da normalidade ali no solo, tá? De determinada região, tá? Que gera uma certa modificação, uma certa anormalidade ali. Então, acidente aqui, portanto, está empregado da maneira correta, certo? Empregado da maneira correta. Então não pode ser a letra C. Vamos ver aqui. Era a espada de Mugit, o qual, passando, vira o perigo eminente do seu amigo. Olha só. Outro parônimo aqui também, tá? Eminente e iminente. Esse que é bastante, tá? E você vai aprender a diferença agora. Qual é a diferença de eminente e iminente? Eminente é algo que se destaca pela sua grandiosidade, tá? Pela sua superioridade, tá? Algo realmente... É algo que denota uma coisa superior, tá? Uma coisa grandiosa, algo que se destaca, tá? É esse o significado de eminente com E. Eminente com E. Agora, iminente é algo que está por vir, é algo que está para acontecer, que está próximo de ocorrer, tá? Então, é esse o significado de iminente. Então, aqui, ó, olha só a frase. Era a espada de Mugit, o qual, passando, vira o perigo iminente. Iminente, o perigo próximo a acontecer, tá? O perigo próximo a ocorrer do seu amigo correr para o salvar. Então, a gente vê aqui já que o nosso gabarito é a letra D, tá? Está empregado de maneira indevida aí. Era para estar escrito iminente com I, certo? Na alternativa E, a gente tem o seguinte, olha só. No exterior do templo, do meio de um vasto pátio que o rodeava, viam-se negrejar na sua cinta de estreitas celas com C as vestiduras severas das monjas, tá? Olha só, a diferença de cela com C e cela com S é qual? São esses, por sua vez, como eu expliquei, são o quê? Homônimos, tá? Homônimos porque tem não a sua grafia, mas a sua pronúncia da maneira correta, tá? Cela com C e cela com S a gente fala do mesmo jeito, tá? Cela e cela. Mas eles têm significados diferentes. Qual é o significado de cela com C? Pequeno quarto, tá? Quarto pequeno, quarto estreito, tá? Prisões, geralmente a gente fala de prisão, né? Cela, a gente lembra de cela lá da prisão mesmo, de Chinendrol e tal. O que é realmente um recinto ali pequeno, tá? Estreito. E cela com S é o assento lá de couro que a gente se coloca no cavalo para cavalgar, certo? É essa a diferença entre cela com C e cela com S, tá? Esses homônimos. Mas aqui está empregado de maneira correta, porque aqui essas celas está dizendo respeito aos quartos em que as monjas ficavam, tá? Celas aqui ele está se referindo a pequenos quartos aí que tem aos pequenos quartos que tem nos conventos destinados aí às monjas, tá? Por isso vinham-se no negrejar na sua cinta de estreitas celas, no caso, sequência aí, né, de estreitas celas, dentro no exterior do templo, sequência de estreitas celas, davam para ver as vestiduras severas das monjas, então eram esses pequenos quartos aí destinados às monjas, tá? Então, não pode ser a letra E, tá? Não pode ser a letra E. Portanto, aí nosso gabarito, letra D. Vamos lá para a última questão. Assinale a frase retirada do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que apresenta um erro gráfico na forma da palavra sublinhada. Novamente, aqui a questão da grafia correta da expressão acerca, tá? Eu expliquei para vocês anteriormente já. E vou estar resolvendo mais uma questão aqui dessa parte, tá? Vamos lá. A multidão para-lhe o indagar torturante acerca do próprio estado emotivo. Sobre o próprio estado emotivo, tá? Então aqui a gente pode ver que está correto. Não pode ser, portanto, a alternativa A. Tá? Vamos lá. Aceita o alvitre, o infeliz cavalgando e afastando-se cerca de meia légua. Cerca também aqui escrito da maneira correta, tá? Indicando distância aproximada. Não pode ser. Alternativa C. Canudos, velha fazenda de gado à beira do Vaza Barris, era, em 1890, uma tapeira de cerca de 50
capoaba de pau a pique. Distância não. Quantidade aproximada, cerca, então, escrita sem o A junto ali, tá? De maneira correta, então, tá? Vamos lá. Alternativa D. Apesar disto, correu em paz até o quarto dia e concorridíssima. Cerca de 1.000 assistentes. Cerca de 1.000 assistentes. Aproximadamente 1.000 assistentes. Então a letra D também não pode ser, só pode ser a nossa alternativa E. Vamos ver. Durante a cerca de 1 hora, os combatentes que contemplavam a refrega no alto das colinas circunjacentes nada mais distinguiram. A gente pode ver que está escrito errado, tá? Seria o correto durante cerca de 1 hora, tá? Cerca sem o A junto. Então a gente pode descartar a gente pode descartar não, a gente pode perceber aqui que é a alternativa correta, né? A alternativa é que ele nos pede o erro aí, né? Ele tá atrás do erro. Então, a alternativa é a alternativa correta, tá? Então, fechou por hoje. É isso, tá? Sequência de exercícios aí de ortografia. Espero que você tenha revisado, tenha dado para revisar bastante aí, tenha dado para relembrar de maneira bastante eficaz aí alguns tópicos, tá? Espero que você tenha gostado e, sobretudo, entendido aí a nossa resolução de questões. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu vou estar respondendo todos os comentários possíveis aí, todas as dúvidas possíveis aí, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, sua inscrição e, se quiser, também pode deixar sugestões aí de próximos vídeos pra gente estar trazendo aí pro canal. Então, ok? Foi um grande prazer estar explicando isso tudo aqui pra você até agora. Se você ficou até aqui, te agradeço bastante por ter assistido, tá? Por ter, enfim, acompanhado esse trabalho aqui junto comigo, tá? Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus.